Bem, a economia, no meu entender, é estudar a decisão humana, quais são os meios que ele utiliza para satisfazer determinados objetivos que tem na vida, os fins, não é? Eu necessito de consumir água, ou preciso de comer, ou preciso de me alimentar, ou preciso de ter um serviço de alojamento, ou até a economia também é o estudo, por exemplo, de uma pessoa que tem satisfação em beneficiar os outros. Por exemplo, há situações em que eu não tenho nenhum benefício, o benefício é um benefício de satisfação interior, em ter ajudado os outros. O estudo da economia é saber porque é que as pessoas tomam esse determinado tipo de decisões e estudar de que forma, porque é que funciona, o que é que as motiva a tomar determinadas decisões, a tomar determinadas decisões de gestão, porque é que decide investir, porque é que decide consumir isto, porque é que decide poupar, etc. É o ser humano, a decisão individual que estuda a economia. A economia, como nós entendemos mais os pensadores clássicos, ou seja, a economia clássica, que vem desde eu diria que podíamos recuar à Grécia, mas começando mais pelos escolásticos, começou com São Tomás de Aquino e fundamentalmente com os escolásticos espanhóis da Escola de Salamanca, dominicanos e jesuítas, que introduziram a análise clássica do porque é que determinadas pessoas tomam esta decisão A ou a decisão B. Depois, com a economia, quando apareceu supostamente em países protestantes, começou-se a dar muito mais importância a grandes agregados. Ou seja, hoje em dia não se toma uma decisão, não se tenta procurar porque é que são uma decisão individual, porque é que o indivíduo toma uma determinada ação A ou B. Hoje em dia há a chamada economia, macroeconomia, em que se tenta estar a tomar decisões ou planeamento para grandes agregados. É o país, é o consumo agregado, é o investimento agregado. Na minha opinião, isso é um completo disparate, mas é o mundo em que vivemos e isso foi introduzido um pouco por Keynes, mas também é o resultado de um crescente poder do Estado. Não, as pessoas sabem perfeitamente gerir o que é seu. Obviamente que a pessoa, quando gasta mais ou consome mais do que aquilo que recebe, obviamente que tem que ou restringir consumo, ou tomar outras fontes de receitas, etc. Normalmente os agentes individualmente são racionais. Quem distorce muitas coisas que nós temos na nossa vida é o próprio Estado. Por exemplo, um dos exemplos muito gritantes era quando houve o boom imobiliário em Portugal, não é? Em que se dizia que toda a gente se endividava para ter uma casa. Obviamente que quando não existisse intervenção estatal e não um Banco Central, o juro ou o preço, não é? Dependia de quantas poupanças existem e quantas pessoas querem pedir crédito. É uma espécie de mercado. Há pessoas que oferecem poupança e há outros que querem buscar poupança. E depois há uma competição e, portanto, se houver poucos aforradores, o juro irá subir, que era o que acontecia. Havia muito pouca poupança, o preço devia ter subido. Obviamente, essa pessoa restringia o pedido de crédito, não é? Quando o preço sobe. Quando em Portugal uma taxa natural, que devia estar se calhar em 15%, ou 16%, ou 17%, passa quase para zero, obviamente que o estímulo que a pessoa recebe é precisamente para se endividar, porque na cabeça dele o dinheiro é barato. E, portanto, quando há interferência nos preços que resultam da interação entre as pessoas, obviamente criamos distorções e depois tentamos culpar sempre o indivíduo quando o problema não está no indivíduo. Não é? Essa é a minha opinião. A visão católica sempre se centra no indivíduo e o indivíduo é que deve adaptar-se à sociedade. Ou seja, nós temos que ser generosos, bondosos. Ou seja, a ética era eu tenho que me adaptar à sociedade e tenho que fazer o máximo bem à sociedade para estar bem comigo, não é? O tema do protestantismo, ao dizer que qualquer pessoa pode interpretar, por exemplo, as Escrituras, há uma subida do eu, ou seja, a minha razão passa a sobrepor-se à realidade, ou seja, se eu acho que a sociedade é injusta, eu tenho que conceber alguém ou confiar em alguma autoridade que possa corrigir esta injustiça. Não, mas aí eu punha mais ênfase ao tema
há aqui as duas grandes diferenças acha que as escrituras podem ser interpretadas por qualquer um, e por isso é que surge a escola pública, é um conceito protestante, em que foi há pouco que eu disse que o protestantismo, a revolução que trouxe o príncipe é que determina, o Estado é que determina a religião oficial em determinado país. Antigamente era uma coisa aceite, que era a Igreja Católica, não havia o conceito de divisão de Estado. Com o protestantismo, ou seja, o príncipe passa a definir a religião. Portanto, há uma subida da importância do poder do Estado, e há o tema da escola pública. Para quê? Porque servia para indoutrinar a determinada versão da Bíblia à população, ou seja, a versão oficial daquele príncipe, que é um conceito completamente distinto do nosso, em que, por exemplo, o Estado em Portugal nunca se meteu na educação pública. Nós só vamos ter educação pública depois do Marquês de Pombal. O tema de que o catolicismo é um fracasso, isso não é verdade. Se recuarmos antes da Guerra dos 30 anos, claramente os países católicos e do Sul eram totalmente dominantes, tinham as melhores universidades, a melhor tecnologia, a melhor quase em tudo, e mesmo assim demoraram uns séculos a recuar a um determinado mito. Agora, como é óbvio, acabaram por vencer a mentalidade protestante, era aquilo que eu há pouco mencionei, depois da Guerra dos 30 anos, e o conceito muito importante de que a nossa razão sobrepõe-se à realidade. Ou seja, nós achamos que a sociedade está enferma de males, e então eu vou conceber um plano racional para corrigir a sociedade. Isso é a ideologia, é o comunismo, a social-democracia, etc. Portanto, a ideologia surge de que a razão vai se impor à minha visão, surge a ideologia, que era uma coisa que não existia. E, portanto, esse grande plano para a sociedade também afetou a economia, ou seja, com o poder crescente do Estado, nós temos que ter uma visão para a sociedade, em lugar de deixarmos de concentrar isso no indivíduo, na pessoa. E, portanto, hoje nós temos os chamados agregados as exportações, o PIB nacional, quando devíamos concentrar era na pessoa e nas decisões individuais e na tal casa que tem que ser bem governada individualmente. Isto leva-nos a falar, hoje vamos tocar principalmente em 3 temas. Vamos ao primeiro tema. Acho que podemos fazer um resumo do ano. Se olharmos um bocadinho para os mercados, o que temos os índices americanos que caíram este ano 20%, o Nasdaq mais de 20%, ontem recuperou alguma coisa, mas essencialmente temos grandes correções nos índices. Onde nós temos grandes subidas é nas matérias-primas. Eu aqui só para recordar, porque há números às vezes um bocadinho chocantes para as pessoas perceberem lá. Por exemplo, o gás natural subiu 160%, medida em euros, desde o início do ano. A carne de porco 63%, a manteiga 60%, o petróleo 45%, o leite 37%, a soja 33%, o arroz 31%. Portanto, isto é nos mercados internacionais, os contratos negociados dos futuros. E depois outra coisa tão curiosa para o tema das sanções é o rublo russo, tudo medido em relação ao dólar, não é? O rublo russo subiu 24% em relação ao dólar desde o início do ano. Não estamos a falar desde o início da guerra, estou a falar desde 1 de janeiro até ontem, 27 de julho, o rublo russo subiu 24% em relação ao dólar. Eles estão 24% mais ricos do que estavam no início do ano. Portanto, não consigo perceber onde é que está esse grande sucesso das sanções. E o euro perdeu 10% contra o dólar este ano. Ou seja, um europeu que a maior parte das importações que faz tem que as fazer ainda em dólares, porque é a reserva do mundo, quando está a comprar qualquer coisa no exterior e está cotado em dólares, perdeu só este ano 10% do poder aquisitivo. Portanto, isto está sendo um absoluto desastre para os europeus. A mim faz-me imensa confusão o sucesso das supostas sanções. E também temos um ano também de grandes correções para as criptomoedas, porque
subiram vertiginosamente em 2020 e 2021. Eu também já vou tocar o assunto e em parte, e isto é o tema que nos leva, temos também uma inflação altíssima. Estamos a falar de inflações, só uma coisa curiosa, por exemplo, na União Europeia há países como a Estónia com 22% de inflação, a Lituânia com 20,5%, a República Checa com 17%, a Bulgária com 15%, e Portugal está com 9% de inflação. Portanto, é preciso recordar que os juros, este ano ainda continuamos com juros 0% nos bancos e o dinheiro no banco está a perder todos os anos, pela versão oficial, que eu não acredito, é muito mais alta a inflação, está a perder todos os anos 10%. Eu acho que estes são os grandes temas do ano, foi esta subida vertiginosa das matérias-primas, e isto tem a ver novamente com esta visão de grandes agregados, onde temos bancos centrais que estão a imprimir moeda como se não houvesse amanhã, e isto é que está a gerar esta destruição do poder aquisitivo do dinheiro que carregamos no bolso. Esse vai continuar a zero porque, neste momento, qualquer banco comercial pode ir buscar liquidez ao Banco Central Europeu a 0%. E, portanto, não necessita de competir pelo depósito. É uma coisa que as pessoas têm que começar a ter noção, é que o mercado de poupança e crédito foi completamente destruído pelo Banco Central Europeu desde que praticamente começou a crise do subprime. Ou seja, o banco deixou de concorrer pelo aforrador porque não necessita. Ou seja, simplesmente pode ir ao Banco Central Europeu, pedir liquidez a 0 e depois faz um empréstimo a 7 ou 8 ou o que seja. E antigamente tinha que concorrer por esse depósito. Neste momento, para ele, é um empecilho, um depositante. É uma chatice, tem uma data de custos burocráticos e de compliance e etc. E ainda por cima não precisa dele para nada, porque pode ir buscar liquidez ao Banco Central Europeu e, portanto, é zero. No caso da Euribor, é uma decisão administrativa da Lagarde em dizer que antigamente os bancos comerciais, quando depositavam liquidez no BCE, pagavam, portanto, para os obrigar a nem sequer ter depósitos, ou seja, qualquer liquidez que um banco tinha em excesso, não é, de aforro, tinha que pagar ao Banco Central uma penalização por lá ter dinheiro, e agora não está a pagar, foi isso que eles subiram. Ou seja, ela passou de menos 0,5 para 0, elas continuam a 0, não alteraram. E a Euribor vai um bocadinho indexada a isso, deve ter subido um bocadinho agora. Portanto, não, é uma absoluta falácia. Eu acho que até é vergonhoso que a imprensa, nós chamamos a mainstream, faça quase um encómio em quase todos os artigos de grandes parangonas com o sucesso da execução orçamental. É muito simples. A inflação está a subir brutalmente. Como é óbvio, a elasticidade aqui para as pessoas perceberem é um conceito muito simples, ou seja, se o preço sobe, quanto é que eu vou deixar de consumir em quantidade um determinado bem, não é? Eu, por exemplo, a gasolina, apesar dela subir, eu se calhar continuo a consumir os mesmos litros por mês porque preciso me deslocar, não é? Portanto, a quantidade de consumo manteve-se, o que eu gasto é que aumentou brutalmente, não é? Então, como é óbvio, um imposto como o IVA, em que o gasto aumenta brutalmente, não é que tenhamos a viver melhor, ou seja, estamos a pagar muito mais pela mesma coisa, o Estado, como é óbvio, vai buscar, em vez de 23 sobre 100, agora se calhar gasto 200, vou buscar 23 em 200. E, portanto, aí é o grande milagre das receitas fiscais. É uma inflação absurda em que os portugueses estão a ser absolutamente confiscados. Não há outra expressão. Está o Estado cheio de dinheiro e estão os portugueses depauparados, ou seja, as classes médias vão desaparecer quando chegarmos a setembro, se calhar um bocadinho da realidade vai chegar à cabeça das pessoas, em que estão a ter muito mais gastos para consumir a mesma coisa. E além disso, o Estado está cheio de dinheiro, não é? E nada que tenha sido por redução de gastos ou de que seja, é um puro saque ao bolso das pessoas. O Vítor Constâncio mencionou na última quinta-feira a respeito da inflação que o Banco Central não tinha nenhuma responsabilidade.
aparentemente parece que culpou em tudo a guerra da Ucrânia. Eu quero recordar às pessoas que o Banco Central, desde 2020, imprimiu 4 bilhões de euros. Isto no modelo europeu, porque os americanos chamam de trilhões, mas para as pessoas terem lá em casa a noção, são 12 zeros. Portanto, são 4 e pomos 12 zeros. Isso foi que o Banco Central imprimiu. E como é que pôs essa massa monetária em circulação? Comprando obrigações dos governos, e obviamente foi a primeira vez na história, eu já disse isso noutras entrevistas, em que os governos deixaram de se preocupar com quem lhes paga, ou seja, dá-me igual fechar a loja A, ou o armazém, ou o cabeleireiro, etc. E é um contrassenso, porque eu dependo das receitas e dos impostos que cobram essas pessoas para o meu orçamento. Porquê? Porquê é que isso aconteceu? Porque eles tinham garantido que, quando vendiam a dívida, havia sempre um comprador, que era o Banco Central Europeu. E é óbvio que esse dinheiro não vem de poupanças, vem de uma máquina de imprimir, que imprimem, compram essas obrigações emitidas pelo Estado português e essa liquidez entra na economia, nos funcionários públicos, nas empresas clientes do Estado, nos testes, em empresas que fizeram um recorde de lucros como nunca visto, como a Germano Sousa. Toda essa liquidez entrou é dinheiro que está a ser empréstimo. E essa liquidez, as pessoas ao terem mais liquidez no bolso, quando vão às compras, põem mais pressão nos preços e os preços sobem. E é isso que surgiu a inflação, não foi a guerra. É preciso recordar que o petróleo e o gás, etc., já tinham subido mais de 100% antes da guerra, desde 2020. A pretexto da crise Covid, nunca se imprimiu tanto dinheiro. Os Estados Unidos também fizeram os mesmos 4 bilhões de dólares. E, portanto, eu assistir a esses supostos especialistas a dizer que o emitente da inflação, precisamente aquele que imprime dinheiro, não tem nada a ver com a inflação que nós estamos a viver, eu não sei, eu não consigo encontrar explicação.